vai ser sobre um tema bem legal, bem interessante. Designer. Quando a gente fala em designer, a gente fica lembrando de beleza, a gente confunde muito designer com estética. Então a gente tem que separar os dois termos, tá? Os dois se completam, mas um é bem diferente do outro. Estética está relacionado à beleza, designer à funcionalidade, à praticidade, tá? Tanto que a palavra designer vem da língua inglesa, tá certo? E ela é usada como substantivo. Então é de planificação, de propósito, de objetivo, de intenção, e como verbo de projetar, simular, esquematizar, planificar, ou seja, desenho, tá? Quando se fala de projeto, você fala de desenho. As linhas do designer, as linhas do desenho do objeto. O designer mais antigo e mais atual que se tem notícia é do martelo. Conta uma história que o homem primitivo estava andando com o seu colega na praia e tudo mais, caiu um coco. E aí eles tentaram quebrar esse coco, ver o que tinha dentro, né? E eles não conseguiram, né? Sacudiam, batiam e nada. E um deles teve a brilhante ideia de pegar um pedaço de madeira, amarrar um pedaço de pedra pontiaguda e criou-se então o martelo. O que ele precisava? Ele tinha um problema, certo? Ele teve, nesse problema, ele fez um projeto, ele buscou uma solução, buscando o quê? No meio em que o cercava, ali, à sua volta, uma solução para o problema que ele tinha, que era na hora abrir o coco. Então, o designer do martelo é o mais antigo e mais atual designer que existe na história, tá? Então, nós podemos ver aí que o designer, na verdade, o que significa? É a concepção de um produto, ou seja, a concepção da solução de uma problemática que eu tenho, no que se refere a uma forma física e sua funcionalidade. Então, adianta eu desenhar, e outro mais antigo também, a cadeira, e mais o designer mais disputado, mais produzido, mais feito, mais inovado. Sempre tem alguém inovando, mudando o material, mudando a cor, a textura, a forma em si, mas o objetivo é o mesmo, é a cadeira. Assentar-se, acomodar-se, descansar o corpo, né? Tirar o peso das pernas. Então, a função da cadeira é para isso. E já imaginou quantos tipos de cadeira nós temos ao longo da história? Né? Antes era aquela tábua de madeira rígida que servia para apoiar as costas, né? E descansar, tirar o peso do corpo das pernas. Depois foi acolchoando, colocando almofadas, depois braços, virou-se os tronos da história, né? das grandes realezas. E agora nós temos materiais diferentíssimos, como acrílico, o metal, o couro, né? E é sempre inovador. Então, eu posso considerar, então, design todos os objetos que se criaram desde o surgimento da humanidade, tá? Mas com o termo é muito abrangente porque inclui toda uma cultura de objetos e materiais. Então, cada cultura, cada tempo em que nós vivemos ao longo da história tem as infinitas possibilidades de material. Para estudar o design, tem uma escola chamada Escola de Arte Bauhaus, que foi lá na Primeira Guerra, lá em 1920, 17, na verdade, em Weimar, ok? Ela foi uma escola em que se aliou o designer de objetos, o designer arquitetônico e o designer gráfico, que nós vamos ver na nossa próxima aula, quando nós formos analisar as imagens, fazer a leitura de imagens e a evolução dos objetos. Em suma, nós precisamos então entender que designer e estética são duas coisas diferentes, distintas, mas que se completam. Eu preciso ter um designer, um desenho simples, mas um desenho que tem que atende às minhas necessidades, não é? Então, se eu quero uma cadeira, adianta eu ter uma cadeira com as pernas tortas? Adianta eu ter uma cadeira cheia de espetos e espinhos? Ops, não. Então, ele tem que ser um designer funcional, um designer
confortável, que serve e que segue a sua função a que ele é destinado, tá? E aí, se ele for bem elaborado, for agradável ao olhar, ele tem uma beleza estética. Se ele for esteticamente agradável, se as linhas do desenho forem agradável ao meu olhar, ao meu gosto pessoal. Bom, isso aí, estética e design. Essa é a introdução da nossa aula sobre designer. E é o que nós vamos ver mais na frente. Até lá!